2015, o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceita o pedido de impeachment de Dilma Rousseff, assinado pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. Apesar de a denúncia incluir a corrupção na Petrobras, o processo ficou limitado às pedaladas do Plano Safra e a 4 decretos de crédito suplementar editados em 2015, sem autorização do Congresso. 17 de abril de 2016, a Câmara autoriza a abertura do processo. 12 de maio, o Senado decide afastar a presidente Dilma numa sessão que durou mais de 20 horas. 8 de junho, tem início a etapa de investigação. A comissão do impeachment ouve 44 testemunhas, além do advogado da defesa, José Eduardo Cardoso, representando a presidente afastada, que preferiu não comparecer à comissão. A fase de inquérito teve ainda uma perícia nos documentos do governo federal. A conclusão? 3 dos 4 decretos orçamentários descumpriram a meta. Quanto às pedaladas, Dilma não seria responsável pelo atraso nos pagamentos devidos ao Banco do Brasil. E sobre o impeachment, nós conversamos com as senadoras Ana Amélia e Gleice Hoffmann. Obrigada por comparecer, 2 senadoras falando sobre política, um tema que muitas vezes é eminentemente masculino, mas fico muito feliz de ter 2 mulheres aqui discutindo esse assunto. Senadoras, por que, na visão das senhoras, o processo de impeachment chegou ao Congresso e caminhou aqui, né? Nós temos vários motivos apontados por analistas políticos. A análise técnica do TCU, que reprovou as contas de 2014 e apontou pedaladas e decretos em 2015, manifestação nas ruas, crise econômica, inabilidade política nas relações com o Congresso, atuação pessoal de Eduardo Cunha. O que pesou mais? Começamos com a senadora Ana Amélia. Olha, eu penso que, no meu caso, foi o parecer do Tribunal de Contas da União, uma insatisfação generalizada também das ruas, mas nós aqui não estamos julgando as ruas, a manifestação, nós estamos julgando um processo que tem que ter um fundamento e uma base legal. Está previsto na Constituição e precisa ter um motivo para justificar o crime de responsabilidade, as chamadas pedaladas fiscais e não a aprovação do Congresso por decretos necessários que fosse esse o procedimento adequado. Então, esse o foco que nós estamos, eu pelo menos, estou buscando ter para que esse julgamento, mesmo sendo um julgamento político, ele tenha um fundamento técnico para justificar a sociedade por que estamos fazendo isso. Senadora Gleice. Esse é um processo eminentemente político, ele não tem base jurídica nem constitucional, por isso desde o início a gente tem dito que é um golpe parlamentar. Foi aberto pelo presidente Eduardo Cunha, da Câmara dos Deputados, numa manifestação de ser contra a presidenta Dilma. A gente tem dito até que ele queria se vingar dela, porque não teve apoio dela como candidata a presidente, tiveram várias ações de enfrentamento, tiveram as pautas bombas, a presidenta também fez com ele várias disputas e tentaram colocar para dentro da denúncia questões que pudessem dar base a um processo de impeachment, porque nós estamos no presidencialismo. Para afastar um presidente da República tem que ter crime de responsabilidade. Não é crime de responsabilidade problemas na economia, nem tampouco é crime de responsabilidade crise política. Então, colocaram para dentro do processo situações que pudessem dar base a isso. E ele aceitou e abriu o processo e o Senado da República afastou a presidenta. Nós estamos vendo agora na perícia que o que está sendo colocado como base para afastar a presidenta, para ter um impeachment, está sendo questionado pela própria perícia que foi contratada, que foi designada pela comissão. Essa questão do crime de responsabilidade é uma pergunta que os senadores vão ter que responder, né, agora em agosto. Então, onde está o crime de responsabilidade? Agora, começando com a senadora Gleice, para a gente sempre ter essa alternância. Pois é, eu pergunto, onde está o crime de responsabilidade em 3 decretos que ficaram ali? Porque, em termos de pedaladas fiscais, que é o atraso do pagamento da subvenção dos juros no Plano Safra, não tem ato da presidenta, não tem assinatura, ela não era responsável pela gestão e administração desse processo, era o Conselho Monetário Nacional, com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Agricultura. E agora, semana passada, o Procurador da República, responsável por dar parecer na ação penal sobre as pedaladas fiscais, entraram, né, teve uma ação penal, tem uma ação penal em curso sobre isso, disse que as pedaladas não se constitui crime. Ele estava analisando a situação do BNDES, que é similar, idêntica do Banco do Brasil, também a pagamento de subvenções e subsídio a juros. E já disse ele que se for analisar
a do Banco do Brasil também vai dizer que não é crime. Então, se não é crime, não teve ato dela, não pode constar do processo. E os decretos? Começaram com 6 decretos. Aí 2 decretos já caíram lá na Câmara. Ficaram 4 e agora restaram 3. É por 3 decretos que nós vamos caçar a presidente da República? Senadora Ana Amélia. A defesa da presidente insistiu muito numa carta que a diretoria, o presidente do Banco do Brasil, encaminhou à comissão especial para dizer que não tinha nenhum documento assinado por ela na questão dos financiamentos do Banco do Brasil no Plano Safra. Ora, eu cheguei à conclusão, quando houve a insistência em relação a esse documento, que nós vivemos sem saber uma monarquia, em que a presidente reina, mas não governa. A presidente é uma rainha que reina, mas não governa. É inacreditável imaginar que a presidente mande uma carta ou mande uma ordem ao Banco do Brasil quando tem uma subordinação. O Banco do Brasil é o Ministério da Fazenda. E quem é que é subordinado ao Ministério da Fazenda? É a presidente da República. A presidente da República tem a responsabilidade constitucional exatamente por essas coisas, por todas essas demandas que nós estamos discutindo, estão previstas na Constituição como responsabilidade da presidente da República. Então, todo esse conjunto de responsabilidades nós estamos examinando em relação a esse caso. A acusação fez uma relação entre as pedaladas, os decretos e a crise econômica. Que relação é essa? 11 milhões de desempregados, uma situação de inflação alta, chegando quase em 2 dígitos, taxa de juros mais altas do mundo, uma desorganização no setor energético e ainda, veja só, não foi incluído, e foi aí o algoz que a defesa argumenta, que foi Eduardo Cunha, ele retirou aquilo que talvez fosse o fundamento mais grave, mais agudo, que foi o problema da Petrobras. Então, ele retirou do processo do impeachment a questão da Petrobras. E a Petrobras, a gente está vendo hoje a séria sucessão de problemas gravíssimos que levaram à falência, praticamente. Eu não diria a falência, que é um patrimônio dos brasileiros, mas problemas graves na Petrobras, desativação de projetos muito importantes, como o Polo Naval no Rio Grande do Sul, que foi extraordinário. E um projeto, um sonho que se transformou em pesadelo. Retirou a Petrobras porque senão não configuraria crime de responsabilidade. A Constituição é clara em delimitar os crimes de responsabilidade. São crimes contra o orçamento público, as finanças públicas, a responsabilidade fiscal. Então, por isso que ele retirou e tentou colocar esses outros decretos e também as pedaladas para tentar justificar. E nós, desde o início, dizemos isso não é suficiente, porque a discussão política ou o julgamento político, seja pela Petrobras, pela economia ou por qualquer outra situação de gestão de governo, é feito pelas urnas. Esse é o sistema presidencialista, não é feito por um voto do Congresso Nacional, como está sendo feito agora. Se fosse o parlamentarismo, estaria corretíssimo. Basta-se a primeira-ministra, no caso a presidenta, que estaria na figura de primeira-ministra, porque ela não está tendo a confiança do parlamento. Não é o caso. Então, por isso que a gente diz que não tem base constitucional. E dizer que esses decretos, essas pedaladas, são a fonte, a causa da crise econômica, é desconhecer que nós vivemos numa crise num mundo globalizado e que a crise é global. Nós assistimos à crise da quebra do sistema financeiro de 2008, que quebrou um banco nos Estados Unidos, o Lehman Brothers, quebrou quase toda a Europa. Você acha que o Brasil ia ficar imune a isso? Os nossos desempregados aqui têm muito a ver com a crise financeira. A taxa de juro aqui subiu porque nós tínhamos que dar guarida para que os investidores não fossem embora. E não foi porque a presidenta Dilma quis, não, porque a presidenta Dilma batalhou muito para que o juro ficasse em 7,25 ou até menos, e não conseguiu. Nós discutimos um argumento da acusação, agora vamos discutir um da defesa, que é o de que o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Lula também editaram decretos, fizeram pedaladas, sem que houvesse qualquer advertência do Tribunal de Contas da União e que haveria uma mudança na atuação do TCU. O que aconteceu? Não houve a devida advertência do governo Dilma, do TCU ao governo Dilma, ou houve negligência do governo Dilma a essa advertência que foi feita pelo TCU? Senadora Gleice. O TCU mudou o seu entendimento e no que mudou o entendimento cobrou uma postura diferente da presidenta Dilma. Nessa questão do Plano Safra, é óbvio que a presidenta Dilma ela é responsável pelo país, é responsável pela presidência, mas ela não pode ver todos os atos que acontecem em suas autarquias, nas instituições, ser responsabilizada objetivamente. É um sistema complexo de decisão. Por isso nós temos as responsabilidades de ministros, de presidentes de banco.
Então, quem tinha a obrigação de cuidar disso era o Conselho Monetário Nacional, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Agricultura, desde 92. E sempre teve esses problemas de atraso, a partir de 2008, inclusive crescentes. O TCU nunca falou nada. Disse que descobriu isso em 2014 e 2015 e quando alertou já penalizou a presidenta. Os decretos, a mesma coisa. Em 2009, o presidente Lula mandou para o Congresso Nacional a alteração da meta fiscal aqui, do orçamento. E antes do Congresso alterar, editou decretos suplementares, tal qual a presidenta. O relatório do Tribunal de Contas da União, aprovado nessa casa depois, dizia reconhecer que tudo bem, que os decretos estavam legais. Então, como pode mudar o entendimento e depois cobrar da presidenta no ano que muda o entendimento? Eu espero ter o mesmo tempo de agora brigar. Sim. Como nós brigamos na comissão. Dizer o seguinte, a senadora Gleisi Hoffmann, com a sua competência e preparo, ela, na resposta anterior, fez uma referência à questão das urnas, da relevância das urnas, nesse processo, e que a política, que aqui é um julgamento político e que não tem fundamento jurídico. Eu queria lembrar, senadora, que talvez aí resida exatamente um dos pontos que fez com que 6 milhões de brasileiros fossem às ruas no dia 13 de março deste ano, para mostrar uma indignação, porque a campanha eleitoral da reeleição em 2014 foi uma garantia e uma promessa de um país que não era o que nós vivíamos. E a reeleição que foi feito, o que fosse necessário, vamos fazer o diabo para ganhar a reeleição, isso foi realmente, penso, a maior agressão à população brasileira, que garantiu a reeleição da presidente afastada Dilma Rousseff. Não há como negar o aspecto político desta frustração que se fez manifestar nas ruas do Brasil inteiro em relação ao que aconteceu. Foi uma mentira para o eleitor que acreditou que aquilo ia acontecer, que teríamos mais especialidades, não só mais médicos, que teríamos uma pátria educadora e não tivemos, e que hoje está se vendo a herança deixada por isso, com programas muito importantes como ProUni, FIES, Pronatec, que estão carecendo de recursos. Gastou-se muito, mas gastou-se muito mal. E esse é o preço que nós estamos pagando agora. Vamos falar sobre a perícia. Se por um lado ela apontou que Dilma não tem relação direta com as pedaladas, apontou a responsabilidade da presidente afastada na edição dos decretos. A defesa usa um lado do argumento que é favorável à sua tese e a acusação usa o outro lado. Mas eu gostaria que as senhoras comentassem os dois lados. A perícia, de fato, desequilibrou essa relação e favoreceu algum dos lados? Senadora Ana Amélia. Na verdade, vai ser como você disse. Eu acredito que a perícia confirmou as minhas convicções e a convicção da maior parte dos senadores que integram essa comissão especial, em relação àquelas irregularidades que foram apontadas no parecer do Tribunal de Contas da União ao rejeitar as contas da presidente afastada. Então, não tenho dúvidas a respeito dessa fundamentação técnica da perícia feita pelos 3 técnicos do Senado Federal, que foram extremamente claros em relação aos procedimentos inadequados e irresponsáveis da presidente afastada. Acho que a perícia deixou clara a tese da defesa. Tanto é que na abertura do programa a narrativa a presidenta não tem responsabilidade sobre as pedaladas, é a leitura que todos fazem do resultado da perícia, e 3 decretos só que são de sua responsabilidade. Vamos lembrar que nós começamos com 6 decretos, caíram para 3 decretos, e a presidenta não tem nenhuma assinatura na perícia. E mais do que isso, o Ministério Público Federal disse que não é crime, as pedaladas não são operações de crédito, portanto não se constituem crime. Quem é que tem a prerrogativa de dizer o que é crime ou não no nosso país? Não é esta casa, não é o Tribunal de Contas, é o Ministério Público, é prerrogativa do Ministério Público. Se ele diz que não é crime, não é crime. Nós temos que ter a obrigação de trazer esse promotor aqui, esse procurador, antes da leitura do relatório do senador Anastasia, para saber, de fato, como ele está vendo esse processo. E os decretos são 3. A presidenta assinou? Assinou. Mas em todas as exposições de motivos que foi para ela assinar, assinadas pelo ministro do Planejamento e por técnicos da Fazenda, diziam que os decretos estavam legais, não tinham problema nenhum em relação à meta. Se eu sou presidente e recebo isso do meu ministro, você acha que eu vou questionar? Nós vamos falar sobre a expectativa para a votação em agosto.
Na votação do impedimento no plenário, que foi a primeira, nós tivemos 55 votos sim, 22 não. Nós temos mais 2 votações, a primeira agora dia 9 de agosto, por maioria simples, e os próprios apoiadores da presidente não estão tão confiantes nessa votação. A confiança maior é na votação do fim do mês, em que a presidente precisa de 1/3 mais 1 dos votos, né? 28 votos. Dá para a presidente Dilma Rousseff conseguir esses votos ou essa batalha já está ganha? Bom, de minha parte, eu penso que o score que foi obtido na admissibilidade quando votamos no Senado Federal, no plenário, ele não será mudado, ele vai ser mudado eventualmente para mais, em relação a mais 2 ou 3 votos. Também não faço nenhuma projeção de uma coisa muito diferente disso. Agora, a política sempre é uma decisão dessa natureza, com grandes ingredientes de toda ordem, um componente político extraordinário que está dizendo em relação ao destino do país, né? Temos mais 2 anos pela frente, temos uma eleição municipal este ano. O Brasil está vivendo digamos assim, uma sucessão, é uma permanente turbulência, né, política, mas eu penso que no mês de agosto nós podemos encerrar isso com a tranquilidade e a serenidade que a sociedade espera, que o país precisa, e a nossa responsabilidade maior é de fazer isso num ambiente de tranquilidade, com respeito à posição da defesa da presidente afastada e respeitando todos os, digamos, os requisitos, o calendário e também as determinações do Supremo Tribunal Federal. Senadora Gleisi. Eu acredito que dá para mudar, sim, e trazer a presidenta de volta, que, aliás, foi eleita legitimamente por 54 milhões de brasileiros. Não tem justificativa afastá-la pelo que está se afastando, né? E nem justificativa ter o governo que nós estamos tendo agora, que não teve lastro nas urnas com o programa que está implantando no país, né? Um programa fiscalista, retrógrado em termos de direitos e que, com certeza, vai piorar a situação econômica do Brasil. E por que eu acho que dá para voltar? Porque quando muitos senadores votaram para a admissibilidade do processo, alguns disseram que iriam votar ali para admissibilidade, mas que queriam acompanhar para ver se de fato caracterizava crime de responsabilidade. Eu tenho conversado com vários, e principalmente depois desta manifestação do Ministério Público, do Procurador da República, doutor Ivan Marques, que não é crime a pedalada praticada no BNDES e a do Banco do Brasil é praticamente igual, eu acredito que muitos vão ficar convencidos de que não há motivos para afastar a presidenta Dilma. Nós estamos trabalhando muito na comissão, fazendo debate, fazendo a instrução do processo, fazendo a discussão política, mas também temos conversado com os senadores. Eu espero reverter. A presidente Dilma não veio à comissão do impeachment. Ela deve vir ao plenário, senadora? É possível que sim. Inclusive, achei correto ela não vir na comissão do impeachment, porque é uma parte da casa apenas. E, infelizmente, uma parte da casa que já tem uma definição tomada. Desde o início, nós temos blocado os votos lá. Sempre é 15-5, né? Ou o número da maioria com o número de senadores que tem e os 5 da defesa que estão lá. Aliás, muitos senadores, quando falam, dizem isso. Não, nós estamos cumprindo uma formalidade aqui. Então, não tem por que a presidenta ir numa comissão onde o resultado está dado, onde os senadores da situação de pró-impeachment foram escolhidos a dedo porque tinham um posicionamento já definido. Agora, no plenário é diferente, nós temos sim senadores que não estão definidos. Saiu até uma pesquisa, foi publicada no Jornal de Circulação Nacional, mostrando que nós temos 7, 8 senadores indecisos. Então, aí eu defendo que a presidenta venha assim e faça uma conversa com o Senado da República. Senadora Ana Amélia. Eu acho que a presidente, mesmo que a senadora entenda que ela não deveria ter vindo, teria tido a oportunidade de fazer a própria defesa. O advogado José Eduardo Cardoso leu uma longa carta da presidente em que ela perdeu a oportunidade, naquele momento, de, nessa carta, pelo menos, dar um tratamento respeitoso aos julgadores. Se ela precisa de apoio de mais senadores, tratá-los como golpistas, os senadores, e tratar como golpista os ministros do Supremo Tribunal Federal que regem este rito, diremos, uma atitude desrespeitosa de uma chefe de Estado em relação a este momento. E quem precisa do apoio dos senadores diz nem as moscas se atraem com vinagre. Então, você teria que ter, no mínimo, uma atitude mais respeitosa com os senadores, juízes políticos desse processo. E também com os ministros da Suprema Corte, que em vários momentos disseram que impeachment não é golpe. Senadoras, o processo brasileiro de impeachment
tem tido uma repercussão internacional muito ruim, principalmente na Europa, nos Estados Unidos não. Por que essa repercussão ruim, senadora Ana Amélia? Olha, eu imagino que pela narrativa que o PT e os defensores da presidente afastada fazem no país. Pretendem trazer até um tribunal internacional aqui no Brasil para fazer a análise desse processo. Eu acho que isso é subestimar, é desrespeitar o Poder Judiciário brasileiro, desrespeitar o parlamento brasileiro, as nossas instituições, e eu acho que é inadmissível um desrespeito ao país, à soberania nacional. É imaginar que somos uma república de bananas. Não somos. Somos um país com uma grande projeção internacional, mas essa narrativa hoje já está arrefecendo, tanto que hoje a narrativa é atacar a mudança que o governo está fazendo. O que falava assim, mas vai acabar com o Bolsa Família. E aí o que fez o governo? Eu não tenho nada a ver com o governo, não sou advogada do governo, não sou líder do governo, não tenho nenhum cargo no governo atual, o governo Temer, e o que ele fez? A Dilma tinha dado 9% de reajuste ao Bolsa Família, que é o maior programa de alcance social, ele deu 12,5%, combatendo fraudes no próprio programa. Então, veja, talvez isso dê uma resposta na prática, e aquele beneficiado do Bolsa Família que vai receber isso, vai ver que não confere com a realidade aquela narrativa de que vai acabar com um grande programa de alcance social. Olha, achar que o PT e a defesa da presidente tem muito peso internacional, inclusive para fazer com que a imprensa internacional, e estou falando aqui de editoriais e jornais importantes, falassem contra o que está acontecendo no Brasil. As pessoas têm leitura da realidade, leem a nossa Constituição, vê que não tem base e logo veem que é um golpe parlamentar. Principalmente o Brasil, que já teve vários golpes, né? Golpes institucionais, golpe militar. Então, o mundo olha para o Brasil, olha para a América Latina e principalmente para a América do Sul com muita preocupação, por causa desse histórico, que é um histórico de ruptura democrática. Portanto, por isso nós temos essa leitura externa. Tanto que a maioria dos presidentes, eu não sei se algum já confirmou, a vinda para a Olimpíada. Há muita cautela nisso tudo, né? Porque não sabe como a situação está aqui. É importante falar sobre esse aumento do Bolsa Família, porque o presidente interino fez isso para tentar exatamente resgatar o que estava sendo criticado. E o mais interessante é que estão julgando a presidenta e afastando por crime de responsabilidade contra o orçamento, contra o desequilíbrio fiscal, e esse presidente interino que assumiu já deixou um rombo de 170 bilhões no orçamento agora e propôs um rombo de 139 bilhões para o orçamento do ano que vem, com 55 bilhões de receita condicionada. Aí todo mundo acha que está ok, que está legal, que é realismo fiscal. Ora, são dois pesos e duas medidas. Nunca nós tivemos um rombo desse no orçamento e nunca a presidenta Dilma deixaria ficar. Por mais que esse debate do impeachment seja muito importante para a vida de cada um dos brasileiros, nós temos uma pesquisa do Data Popular que fala que a maior parte das classes C e D não se vê representada nesse debate do impeachment, não se interessa por esse debate. Por que isso, na opinião da senhora, senadora Gleice? Porque isso é uma coisa muito distante da vida das pessoas, né? Da política, é o que nós vivemos aqui dentro do Congresso Nacional. O que importa para as pessoas no dia a dia é aquilo que tem a ver com a vida delas, né? Como que está a economia, como que está o salário, como que ela está indo comprar, o problema que ela tem lá com o médico, o problema que ela tem na escola, as soluções de programas. Isso importa, e importa muito. Vai importar, por exemplo, a discussão que nós vamos fazer da reforma da Previdência. Vai importar, por exemplo, muito a medida provisória que o governo interino mandou aqui, que quer limitar a 4 meses o auxílio saúde. Você só pode ficar doente por 4 meses. Limitou em 4 meses, depois você tem que sarar e voltar a trabalhar. É assim que as coisas estão acontecendo. Então, essas questões vão pegar. Essa discussão mais política não está no cotidiano das pessoas. Eu penso que o governo interino de Michel Temer está errando muito na comunicação. E talvez pelo pouco tempo que está, digamos, tomando as rédeas da gestão pública, não tenha tido as condições de fazer isso. É o que eu penso. Mas a visão minha como comunicadora de onde eu venho é que o governo está perdendo a guerra da comunicação por um ativismo que tem a narrativa da defesa da presidente nesse processo da desconstrução de todo que é iniciativa. O começo dizia, pô, mas já demitiu 3 ministros, tá com 15 dias, 20 dias de posse, já demitiu 3 ministros. Aí eu lembrei, mas em 2011, quando a
presidente Dilma assumiu, ela demitiu 6 ministros, demitiu 7 ministros, 6 ministros, 7 ministros no ano. Um deles, o mais importante, Antônio Palocci. Então, aí as pessoas pararam de falar dos 3 ministros que foram demitidos. Então, a cada evento que vai acontecendo, há sempre uma construção e uma desconstrução desse processo. Mas eu imagino que isso faz parte do jogo político, é assim. Mas eu, ao contrário do que fala de que a população não está, a população eu acho que está. Eu lido muito com rede social. E nos últimos 30 dias de tensão maior da comissão do impeachment, eu tive um aumento extraordinário nas redes sociais, seja pelos grupos de WhatsApp, seja por Twitter, por Instagram, por Facebook, uma manifestação como nunca eu vi na política brasileira do envolvimento da sociedade. Mas eu acho, claro, pode ser mais a classe média, pode ser mais os jovens, mas um ativismo extraordinário. Eu acho que isso é um lado bom dessa crise, em que as pessoas estão participando, estão se movimentando, estão se mobilizando para manifestar suas posições. Eu acho que isso é realmente um lado bom dessa crise, que é as pessoas estarem preocupadas e participando ativamente do processo. Nessa mesma pesquisa do Data Popular, 91% dos entrevistados disseram que o pior no Brasil nem é a crise política, é não ver a luz no fim do túnel. Então, para terminar esse programa, eu convido as senhoras a me dizer o que as senhoras veem no fim do túnel na política brasileira. Senadora Ana Amélia. Bom, eu sempre penso que o Brasil é maior que a crise, seja ela política, seja ela econômica, que é grave, lamentavelmente a crise ética também, uma crise de alguma medida institucional na relação dos poderes, mas de qualquer maneira eu penso que o Brasil tem mais força, a sociedade junta tem mais força e as condições também da academia, da sociedade, dos trabalhadores, do campo, da cidade. Eu acho que nós temos um orgulho do Brasil que supera essas divergências e que, ao fim e ao cabo, passando essa fase dramática da vida brasileira, sairemos muito mais amadurecidos e com muito mais responsabilidade. Eu tenho confiança exatamente ao chamar que o Brasil como nação é maior que a crise que está vivendo neste momento. Senadora Gleice. Eu também concordo que nós vamos sair dessa crise, não tenho dúvidas nenhuma, até porque nós temos a base para isso. Temos a Constituição de 1988, que é a Constituição cidadã, que assegurou direitos, assegurou compromissos do Estado brasileiro com a sua população e tivemos aí governos muito comprometidos com o desenvolvimento e com o fortalecimento das instituições. Aliás, um estudo recente que saiu de 3 professores brasileiros, que foi lançado no exterior, diz exatamente isso, que o Brasil é um dos poucos países em desenvolvimento que vai passar a ser desenvolvido, exatamente porque construiu uma sustentabilidade nisso, retirou pessoas da miséria, melhorou as suas instituições, tem equilíbrio financeiro, mesmo tendo uma crise, não é um colapso. Então, eu acredito isso. Nós vamos ter que resistir ao que está acontecendo aí. Nós não podemos deixar, por exemplo, a PEC que limita o reajuste das despesas orçamentárias pela inflação passar, porque aí é o desmonte da Constituição de 88, que está nos ajudando a avançar. Então, nós vamos ter que resistir muito às medidas que esse governo interino está fazendo e é por isso que a gente luta muito para que a presidenta Dilma volte e a gente possa realmente ter essa segurança de retomada da economia. Senadoras, muito obrigada pela presença, a nossa entrevista. Nós conversamos com as senadoras Ana Amélia e Gleice Hoffmann sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.